Amém. Amados irmãos, hoje é o culto de oração, culto de doutrina, e nós estamos estudando o livro de Atos. É uma série de estudos baseados no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ver o restante do capítulo 1, dos versículos 12 a 26. Nós vamos lendo e fazendo algumas observações. No capítulo 1, dos versículos 12 a 26, nós vamos ver a eleição de Matias e a expectativa da igreja. Irmãos, em obediência àquilo que Jesus havia falado, a grande comissão, e ele já tinha dito que eles haveriam de receber o Espírito Santo e deveriam ir para Jerusalém, os apóstolos aguardam 10 dias em Jerusalém pela vinda do Espírito Santo. Durante esse tempo de espera, eles se reúnem diariamente numa grande sala, chamada cenáculo, para contínuas orações, enquanto eles se preparam para a grande tarefa que eles aguardam. Então, vamos ao texto, capítulo 1, os versículos 12 a 14, o texto diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. De fato, irmãos, Jerusalém é uma cidade muito importante para eles. Aí está um mapa da Palestina e Israel. Você pode ver Jerusalém, bem pertinho de Jerusalém, o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte muito importante. E Jerusalém é uma cidade muito importante. Jesus morreu na cruz perto de Jerusalém. Jesus ressurge dos mortos lá, praticamente. E dessa cidade, num sentido mais amplo, digamos assim, Jesus exerce o seu ministério, inclusive a última semana de sua vida, ele estava em Jerusalém. E o Espírito Santo descerá inicialmente em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito importante para os judeus. Lá está o templo do Senhor. Nós temos do monte uma vista magnífica. Aí é um segundo slide com uma vista desse monte. Está a 1 quilômetro, o texto diz, a 1 quilômetro de Jerusalém, bem pertinho. Na realidade, 1000 passos. O texto vai dizer em outro momento aí, a jornada de um sábado. Por quê? Porque no sábado as pessoas não podiam fazer atividades que cansassem. E entre os judeus havia uma espécie de regra que o máximo que uma pessoa podia andar no dia de sábado era em tese 1000 passos. Aí veio a ideia de 1 quilômetro, tem toda essa... existe um contexto da cultura judaica envolvido aí em Atos, no capítulo 1, no versículo 12 aí, sobretudo. Mas vamos ao texto, versículo 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Irmãos, o Dr. Herbert Gundry, que é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, no seu livro Panorama do Novo Testamento, da Galileia, mas também é interessante porque dava privacidade. Se o grupo quisesse se reunir, eles poderiam ter privacidade. E aí é listado os 11 discípulos vivos. Não consta mais o Judas Iscariotes, Judas Iscariote, aquele que traiu o Senhor. Pedro, como todas as listas de discípulo, Pedro assume como sendo o primeiro nome, o que já mostra nitidamente a sua influência, a sua liderança. E perceba que a lista está dividida em 3 grupos. E esses 3 grupos em níveis diferenciados de influência. Você vê um primeiro grupo com 3 pessoas com nítida influência. Pedro, João, Tiago.
Pedro vai dominar a narrativa no livro de Atos, pelo menos até o capítulo 10. João, o que dizer de João? Evangelhos, cartas, aquele que o Senhor amava, aquele que estava na crucificação, o único discípulo que estava lá no momento da crucificação, vendo o Senhor crucificado, juntamente com Maria e com as demais mulheres. Tiago vai ser um dos principais da igreja primitiva, sobretudo em Jerusalém. Esse aí, perceba que é uma primeira linha, irmãos com mais influência. Um segundo momento, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, pessoas importantes, influentes. Mateus, nós temos inclusive o Evangelho, nós temos aí relato aí, Tomé, Filipe. Inclusive, se você quiser saber sobre os 12 discípulos, um dos melhores livros no Brasil é um livro chamado 12 Homens e uma Missão, que fala sobre os discípulos de uma forma muito profunda. É um livro que foi feito por um amigo do Dr. Russell Shedd. É um dos únicos neste sentido aqui no Brasil. Mas veja, tem um primeiro grupo, um segundo grupo, tem um terceiro grupo cujo nome está associado. Ou seja, eram pessoas que, em linhas gerais, não eram tão conhecidas e precisavam de alguns nomes associativos. Dentre eles, nós temos aí, no segundo grupo, tem Bartolomeu. Bartolomeu é um nome chamado patronímico, é um nome relativo ao pai, é uma referência ao pai. No caso aí seria filho de Lomeu. Bartolomeu é o discípulo Natanael. Você se lembra dessa história? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Natanael é Bartolomeu. O outro nome é Tiago, filho de Alfeu. Em outros lugares a gente também vai ter a ideia que esse Tiago aí também é chamado de Tiago Menor. Ou seja, ele é uma pessoa que precisa de um referencial. Perceba que ele não era tão conhecido. Você vai ver também um outro nome aí, um Judas, filho de Tiago, também chamado de Tadeu, eis aí outro discípulo. E você vai ver uma marca em um certo Simão, Simão o Zelote. Lembrando que o nome de Pedro é nome grego atribuído a Pedro, mas ele tem o nome de Cefas, ele também tem o nome de Simão. Então, para diferenciar um Simão do outro, você tem aí um Simão o Zelote e Judas, 3 nomes aí menos expressivos aí nessa lista dos 12. Mas perceba algo fantástico. Olha o versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos dele quem? Os meio-irmãos de Jesus. Irmãos, perceba que a palavra sempre aí, muito bem traduzida, relata algo que ocorre no texto, na língua original. Esse sempre, ele é enfático. Todos eles sempre se reuniam. E essa, irmãos, é uma das marcas significativas da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que se reunia muito para orar, para interceder. E nesse versículo 14 nós temos grandes coisas. Em primeiro lugar, a gente vê aí também a participação das mulheres. Irmãos, houve uma participação feminina significativa no ministério de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 5, Paulo vai dizer que havia um desses apóstolos, tinha um deles que eram casados. As esposas desses apóstolos os ajudavam. Nós vamos ver também, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 27, no livro de Lucas, no capítulo 8, que haviam mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus e muitas delas ajudavam o ministério do Senhor Jesus financeiramente. O Senhor Jesus faz uma releitura, digamos assim, prática do posicionamento da mulher aí na Palestina do século I. Isso é muito forte. As mulheres
tem uma participação efetiva na igreja, como até hoje tem. O que seria da igreja do Senhor se não fosse as mulheres que fazem parte desse grande milagre, que é a igreja do Senhor? Mas outra grande coisa nós vemos aí. Eu deixei, inclusive, em negrito. Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por que essa nota aí é importante, pastor? Porque após a ressurreição de Cristo, houve uma mudança muito grande na mentalidade dessas pessoas e houve uma mudança grande na família de Jesus. Eu quero lembrar aos irmãos que a própria família de Jesus, com exceção talvez de Maria, a própria família de Jesus não dava muito crédito para quem o Senhor Jesus era. No livro de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 46 até 50, lá mostra esta grande realidade. A realidade de que Jesus, ele tinha irmãos. Jesus tinha irmãos. Jesus tinha irmãos. Contra o dogma da perpétua virgindade de Maria, os textos bíblicos nos mostram que Jesus teve outros irmãos. Ele era unigênito de Deus e primogênito nessa família. Então, Maria teve outros filhos. No livro de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 46 até 50, nós vemos esse relato. Falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto mostra que o Senhor utiliza da figura física da sua mãe e dos seus irmãos para falar da figura espiritual da nossa família celestial, onde ele faz essa comparação entre um e outro, mostrando aqui o texto que Jesus tinha sua mãe Maria e tinha irmãos. Esses irmãos, inclusive, viam o ministério do Senhor Jesus de uma forma um pouco estranha. Se você olhar o livro de Marcos, no capítulo 3, os versículos 20 e 21, lá está escrito assim: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Versículo 21. Quando seus familiares, ou seja, os familiares de Jesus, ouviram falar nisso, saíram para trazê-lo à força, pois eles diziam: ele está fora de si. Os seus familiares não compreendiam profundamente o ministério de Jesus. E para dizer que eu não estou falando nenhuma heresia, vou mostrar o texto mais forte dessa incompreensão de Jesus e de seu ministério por parte dos seus familiares. No livro de João, no capítulo 7, a partir do versículo 3, olha o que é que os irmãos de Jesus relatam para Jesus. Dizem a Jesus, no versículo 3, João capítulo 7, versículo 3, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Versículo 5, João 7, 5 diz assim: pois nem os seus irmãos criam nele, nem os irmãos de Jesus criam nele. Uma clara rejeição. E aqui o que é que nós vemos? Nós vemos os discípulos, os apóstolos reunidos com demais discípulos. Nós vemos as mulheres
que acompanharam, inclusive, o ministério de Jesus, muitas delas. Nós vemos a mãe de Jesus reunidos com ele, e nós vemos os irmãos de Jesus numa reunião de oração, o que mostra que houve mudança intrafamiliar. Eles estão orando, irmãos. Eles oram juntos, com uma só mente, a unanimidade. Eles apresentam as suas orações em unanimidade e eles expressam uma perfeita unidade. Oração, unidade, características da igreja primitiva. Mas vamos ao texto. Vamos ao versículo 15 em diante. Versículos 15 a 17. Havia algo que deveria ser cumprido. Versículo 15 diz assim: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Irmãos, eu gostaria de dizer algo fantástico nesse texto. Em primeiro lugar, Pedro se levanta como liderança. Versículo 15, levantou-se. Versículo 16, e disse. Ele se coloca como liderança. Segunda coisa que eu gostaria de ressaltar, essa é a primeira vez, nesse contexto, digamos assim, de comunidade de fé, que o nome irmãos, em grego adelphos, é utilizado para marcar a fraternidade cristã. O cristianismo porquanto fraternidade, porquanto união. Então, os discípulos estão usando a terminologia, chamando a todos de irmãos. É a partir desse momento. E é algo fantástico. Pedro diz que era necessário que a Escritura fosse cumprida. E ele faz uma associação da Escritura com uma demanda do Espírito Santo. E esta é uma realidade. Tudo aquilo que remete à questão da revelação de Deus para nós, passa pela ação efetiva do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda no processo da revelação. O Espírito Santo ajuda na inspiração, inspirando os autores humanos, sob inspiração divina, a escreverem a revelação de Deus, a palavra escrita que chega até nós. E quando nós lemos essa palavra, e essa palavra de alguma forma ilumina a nossa alma, ou nos abre a visão espiritualmente falando, nós estamos falando em uma outra coisa que é feita pelo Espírito Santo, que se chama a iluminação. O Espírito Santo ilumina os textos da palavra de Deus em nosso coração. E é fantástico, porque aí nós vemos Pedro fazendo uma ligação das Escrituras com o Espírito Santo. E nesse caso aí, as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, que era aquilo que eles tinham nesse momento. E aí Judas, o traidor, é relatado, mas é relatado da sua participação. Foi contado como um dos nossos, teve participação nesse ministério. Não está mais, existe uma vaga. Aí o que é que acontece? Nós temos aqui nos versículos 18 e 19 um parênteses. É um texto chamado texto parentético. O objetivo desses dois versículos é mostrar ou trazer algumas informações a mais. E nesse caso aí, vai trazer informações a mais sobre Judas. Serve para orientar, todavia, aquelas pessoas que não estavam familiarizadas com aquilo que havia acontecido com Judas, mostrando o fim terrível que Judas teve. E aqui no texto parentético nós temos algo. O texto diz, versículo 18: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram.
Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Irmãos, eu gostaria de relatar que esse texto é um texto que ele traz em si uma polêmica. Polêmica por quê? Pessoas que andam vasculhando a Bíblia, não para nela encontrar vida, não para nela, através dela, buscar entender, compreender o Senhor mais profundamente. Existem pessoas que ficam escavucando a Bíblia no sentido de ver se ela tem erros. E esse é um dos textos que as pessoas que buscam a palavra de Deus com esse objetivo dizem ser um dos textos errados, porque nos evangelhos o relato sobre a morte de Judas é diferente do que está acontecendo aí. E nós vamos ver, de fato, existe uma diferença. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 1. Mateus, no capítulo 27, dos versículos 1 a 10. Veja o relato da morte de Judas, como está no Evangelho de Mateus. Lá está assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles, os sacerdotes, retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Versículo 6. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje, até o versículo 8. Aí você vê, pastor, o relato é diferente. Em Mateus diz que ele se suicidou. Aí em Atos diz que ele caiu de cabeça, o corpo partiu-se e suas vísceras se derramaram. E segundo, o texto em Mateus diz que o campo foi comprado pelos sacerdotes, alegando que aquele dinheiro era um dinheiro que não era um dinheiro digno, era dinheiro de sangue inocente. Mas o campo é o mesmo, Aceldama. E aqui o texto diz que esse campo foi comprado por Judas. Irmãos, eu quero dizer que não existe nenhuma discordância. Os textos não são autoexcludentes. Os textos são complementares. Em primeiro lugar, no que tange à compra do campo, o que foi que aconteceu? A operacionalidade da compra do campo foi feita pelos sacerdotes. De fato, foram eles que compraram, de acordo com o registro que está em Mateus. Aqui, no registro que vemos em Atos, a ideia que o texto traz é sim uma ideia que a gente pode dizer, o texto está se utilizando no verbo quando diz: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, recompensa do pecado é morte. Judas comprou, o verbo para comprar tem o sentido de adquirir. É como se, com a morte de Judas, aquele dinheiro que estava sobrando, entre aspas, foi utilizado com esse sentido, e o texto utiliza de forma metafórica essa compra como sendo atribuído a Judas. Mas, se não fosse Judas, não tivesse jogado esse dinheiro de volta para os sacerdotes,
esse campo não teria sido comprado. Então, de uma forma metafórica, como uma metáfora, como um símbolo, Judas adquiriu esse campo. Mas quem operacionalizou a compra, quem efetiva essa compra, realmente são os sacerdotes. Segundo, a morte de Jesus. A morte de Judas, aliás. Me perdoe. O texto nos evangelhos diz que Judas se enforcou. E o texto aqui em Atos diz que ele caiu de cabeça, o corpo se partiu, suas vísceras se derramaram. Não existe nenhuma autoexcludência, não existe nenhum contraponto. É fácil entender que Judas, ele se suicida, muito provavelmente, e a prática, nesse momento, nessa época, era muito comum que isso acontecesse através de cordas em árvores. É possível que ele estivesse numa corda, numa árvore, passou um determinado momento lá, e ao passo em que o seu corpo entra em decomposição, quando ele é cortado, digamos assim, do lugar onde ele está, que ele cai nessa decomposição, caindo de cabeça, o corpo se parte ao meio. Perceba que parte-se, e o texto coloca isso como sendo algo que tem uma certa facilidade, e as vísceras se derramam. Então, ele já estava morto por suicídio, se suicida numa corda. Ao cortar isso, ele cai, o corpo em decomposição, ele se rasga. Não é? Então, não existe, não são textos autoexcludentes, são textos complementares. E aqui, o nome do campo, Aceldama, na língua deles. Qual é a língua? Aramaico. Isso aí é um aramaísmo. Vamos ao texto. Versículo 20. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habita, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Esse texto que Pedro cita são dois textos no livro de Salmo. Um, Salmo 69, 25, e um, Salmo 109, versículo 8. Os cristãos davam uma interpretação messiânica a muitos dos salmos, especialmente quando sabia que o próprio Jesus havia citado e feito aplicação de alguns desses salmos em sua vida, de forma particular. Por exemplo, Deus meu, por que me abandonaste? Isso é do Salmo 22. Então, Pedro, sabendo disso, utiliza o Salmo 69, versículo 25, que é uma maldição. Foi pronunciada no Salmo lá, no 69, uma maldição sobre os inimigos de Deus. E a expressão reduz a ideia de uma tenda às posses materiais de um homem. E nesse caso aí, aplicando esse texto a Judas, é uma palavra malditiva, é uma expressão de maldição àquilo que Judas havia feito no passado. Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que habite nele. O outro texto, Salmo 109, versículo 8, que fala sobre essa ocupação, também é uma expressão que tem um certo quê de expressão malditiva, mas ela ressalta, ela traz a ideia de uma lacuna que precisa ser preenchida. E aqui, quando diz outro, a palavra na língua original é héteros, ou seja, é outro diferente, e o lugar, ocupe o seu lugar. A palavra lugar, na língua original, está como episcopos, ou seja, é lugar no seu sentido de posição. Episcopos é a base de palavras como episcopal, como bispo, esse tipo de coisa. Então, a ideia é ocupe a sua posição de liderança que os apóstolos tinham já nesse grupo de irmãos que se reuniam para orar, esperando pela descida do Espírito Santo. Versículos 21 e 22. Portanto, é necessário que escolhamos. Aí aqui, Pedro vai dar
quais são as prerrogativas para ser um apóstolo. Veja os versículos 21 e 22. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Esses são os requisitos apostólicos. E o texto reforça necessidade desse preenchimento. Versículo 21 diz, é necessário. Versículo 22, na segunda parte diz, é preciso. Isso é enfático. Enfático por quê? Vamos pensar um pouquinho, irmãos. Vamos. O modus operandi de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, mas ele escolheu 12 para que tivesse uma espécie de treinamento mais profundo com ele, os que hoje são chamados de apóstolos. 11 deles, porque Judas, o traíra. Segundo, eles sabiam, e Mateus 19, 28, Jesus disse aos discípulos que eles haviam de julgar as 12 tribos de Israel. E há uma sincronia numérica entre o número de apóstolos e as 12 tribos de Israel. E o fato de sabiam que eles deveriam julgar essas 12 tribos, isso soou como uma espécie de necessidade. Uma necessidade que Pedro, com facilidade, liga à questão das Escrituras. E haviam mais discípulos com eles. Irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 10, lá nos mostra que Jesus chamou 72 discípulos, organizou de 2 em 2 para irem falar sobre o evangelho do reino em uma comunidade. E esses discípulos voltam para o Senhor Jesus dizendo o que aconteceu lá, estes 72. São 72. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, um livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. No versículo 17, esses 72 retornam. No versículo 17 diz, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. 72. Aí conte o grupo. 72. Mulheres que apoiavam o ministério, esposas dos apóstolos. É fácil imaginar que esse grupo, os 120, era composto de pessoas reconhecíveis, pessoas que haviam acompanhado em tese a vida do Senhor Jesus. E aqui nós vemos algo forte. Havia uma prerrogativa. O possível apóstolo deveria ter sido treinado por Jesus do tempo do batismo até o dia da ascensão, o que marca todo o ministério de Jesus. E ele deveria ser testemunha da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a doutrina da ressurreição de Cristo é fundamental para o cristianismo, é fundamental para o evangelho, como nós falamos aqui no início, quando começamos no livro de Atos. A doutrina da ressurreição do Senhor Jesus é fundamental para a nossa fé. Nós cremos num Cristo que está vivo, venceu a morte. E essa doutrina era muito importante. E aqui nós vemos que 2 pessoas se levantam. Então indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Irmãos, esses 2, primeiro José,
Justo é o nome latino de José. E ele tem um nome que o associa ao seu pai. O pai dele poderia se chamar Sabás, que significa ancião, ou ele também poderia ser chamado de filho do sábado. Existem essas duas possibilidades. Esse é o primeiro, José. O segundo é Matias. Matias é uma forma abreviada de Matatias. Tanto é que em algumas Bíblias não traz, no versículo 23, o nome de Matias, mas Matatias. Matias é um redutivo de Matatias. Matatias significa presente de Jeová. Aí o que é que eles têm? Dois nomes. Aí o que é que vão fazer? Eles oram. Veja a oração. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Eles oram. Eles não vão tomar decisão por suas próprias responsabilidades. Como eles estão citando as Escrituras, fazendo uma alusão das Escrituras como Espírito Santo, eles esperam que o Senhor lhes mostre a quem o Senhor havia escolhido. Só que ocorre algo inusitado para nós, cristãos ocidentais. Ele utiliza algo da cultura judaica. No versículo 26, diz assim: então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. O que foi que os apóstolos fizeram, pastor? Será que hoje, para a gente escolher um missionário, escolher um pastor, a gente vai fazer um bingo? Nós vamos colocar agora algumas pedras, vamos fazer um sorteio? Não, irmãos, a ideia não é essa. Quero lembrar os irmãos que a igreja primitiva ainda é bem nova. E existem muitas coisas que ela vai trazer do judaísmo. Os apóstolos, eles lançam mão de algo muito comum da cultura judaica, que era a decisão utilizando sortes. E existe um instrumento para isso no Antigo Testamento, chamado Urim e Tumim, que eram pedras que tinham marcações, onde eles, através delas, muitas vezes o sacerdote, depois de clamar ao Senhor, tomava decisão utilizando essas pedras. Isso é da cultura judaica. Isso não quer dizer que a Bíblia aprova isso que está fazendo. A Bíblia agora entra como um livro histórico relatando o que acontecia nesse momento. E isso é tão verdade, irmãos, que depois do derramamento do Espírito Santo, a gente vai ver que essa prática não vai existir. Essa prática de escolher os discípulos utilizando sortes não vai ser algo praticado pela igreja primitiva. Nós não vamos ver isso nas cartas de Paulo às igrejas. E a gente vai ver algo fantástico, que tem posteriormente, depois da vinda do Espírito Santo, que é a imposição de mãos. Aqui você vai ver nesse texto que ele tem uma influência judaica tão grande que depois que Matias é escolhido, não é feita a imposição de mão sobre ele. A igreja primitiva, ela utiliza algo que era da cultura dos judeus. Posso provar aos irmãos. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 33, Provérbios, capítulo 16, versículo 33, o texto diz assim, olha só: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Isso é algo da cultura judaica. Os judeus utilizavam, foi utilizado pela igreja primitiva nesse momento, mas não é um regrativo, não é algo normativo para nós, na igreja
a partir do momento da descida plena do Espírito Santo. Não é texto normativo para nós. Então, irmãos, nesse sentido eu gostaria de trazer a marca mais importante, a lição mais importante desse texto para as nossas vidas. Sobretudo do ponto de vista devocional, que é o ponto de vista que a gente está utilizando aqui no Novo Testamento, vendo Atos. A marca da igreja primitiva era a oração. É sobre oração. Oração. Esse grupo está em expectativa. Eles esperam 10 dias, mas não estão parados. Eles sobem ao cenáculo, um lugar especial, se reúnem. Se reúnem para quê? Para orar. Não é algo passivo. Oração é estratégia. Quando nós não conseguimos ir adiante em algumas coisas, irmãos, pode ter certeza. Muitas vezes é o Senhor nos chamando a orar. A igreja primitiva tinha a oração como estilo de vida. Você vai ver no livro de Atos o quanto esse povo é um povo que clama aos pés do Senhor. E eu gostaria de hoje falar sobre a questão da oração, aprofundar mais essa questão da oração. Irmãos, nós temos Pedro nos ensinando que a gente precisa crescer com equilíbrio. Pedro diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no conhecimento é crescer no conhecimento da palavra. Crescer na graça é na vivência da graça. E uma das formas que nós temos de experimentar, vivenciar essa graça, é quando a gente se comunica com o Senhor. E a definição mais simples de oração, irmãos, oração é comunicação pessoal com Deus. Nós nos comunicamos com aqueles que nós amamos. Se você ama alguém, você se comunica com ele. Se você diz que ama a Deus, é necessário que você se comunique com ele. E oração, de uma forma mais simples, oração é nos comunicarmos pessoalmente com esse Deus. No livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 5 a 8, falando sobre oração, lá Jesus nos ensina dizendo: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus ensina, tomando como base a prática errada dos fariseus, que oravam com hipocrisia. Versículos 6 e 7. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Gostaria de ressaltar desse texto algo que está acontecendo conosco nesse momento. Irmãos, quando Jesus ele ensina a orar, ele utiliza a nossa vida devocional, ou uma ideia de vida devocional que nós deveríamos ter. Ele diz ele não está, vá ao templo, não, ele está dizendo o seguinte: ore, vá para o seu quarto, feche a porta, seu pai, que vê tudo em secreto, ele vai recompensar você. Irmãos, é o que nós podemos fazer agora, nesse momento de pandemia. E aqui eu quero convidar você a que você perceba que você pode ser um agente forte, influente, um agente do reino de Deus, se você tiver a oração como estilo de vida. Entenda, meu irmão, a oração é muito importante. Versículo 8, não sejais iguais a eles, pois o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Aqui tem uma coisa interessante, que muitas pessoas perguntam para mim: pastor, se Deus sabe do que eu preciso, eu vou orar para quê? Eu gostaria de lhe mostrar 9 justificativas pelas quais nós devemos orar. Em primeiro lugar, oração exprime a nossa confiança em Deus.
quando a gente está orando, e eu gostaria que você pegasse o livro de Salmos e visse como os salmistas são inspirados, e pelo Espírito Santo eles expressam a confiança que eles têm em Deus através da oração, orações que são faladas, clamores que muitas vezes envolvem gritos. A gente lembra do Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, tal, mas a gente lembra do Salmo 70, Senhor, te apressa, ou seja, é uma alma que expressa a sua confiança em Deus. E expressa através de quê? Expressa através da oração. Na oração ele verbaliza a sua confiança. Quando ele verbaliza, quando ele fala, todo o seu ser está envolvido naquilo. Irmãos, a oração é o meio pela qual nossa confiança pode crescer. Se você olhar os salmos, você vai ver que muitas vezes os salmistas, eles começam a orar, e eu posso dizer isso com propriedade, porque eu já estudei todos os salmos, posso dizer com propriedade, porque nós temos lido os salmos todos os dias, ao 12:25. Cada dia é um salmo diferente. Desde que começou a pandemia, amanhã vai ser o Salmo 88. Ontem foi o Salmo 86 que eu li hoje, que eu li ontem. Hoje, Salmo 87. Sabe o que é que eu vejo nos salmistas? Eles começam falando sobre as dificuldades que ele tem. Senhor, estou sendo atacado pelos meus adversários. Senhor, está acontecendo isso comigo. Senhor, os adversários estão mangando de mim. Senhor, eu não tenho mais comida. Senhor, está acontecendo assim, 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 assado. Senhor, estão levantando falso testemunho contra a minha vida. Aí, de um ponto para outro, na oração mesmo, sabe o que é que ele faz? O salmista declara a confiança dele. Mas ele diz, diante desse quadro terrível, ele começa a dizer assim, mas eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Ele começa a verbalizar aquilo ali. Ele começa a dizer, ele começa a interceder, fortalecendo, através da oração, a confiança que ele tem em Deus. Terceira coisa, nosso relacionamento com Deus se torna mais real e pessoal. É um fato que eu vou dizer a você. Aquelas pessoas que oram muito, são pessoas que você, quando conversa com ela, você percebe nitidamente que elas têm intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando nós estamos cheios do Senhor, quando nós conversamos com Deus, através da oração, o Senhor nos preenche, Ele nos modifica. O relacionamento com Deus se torna real, se torna pessoal. O Senhor começa a participar mais ativamente das nossas decisões, mais ativamente da nossa vida, e a gente começa a ter um relacionamento com Ele mais profundo. O nosso Deus é Pai, é relacionamento de pai e filho, que é aprofundado pela comunicação. Orar é comunicar-se com Deus. Veja o que o texto diz em Mateus capítulo 26, os versículos 36 até 38. Lá diz assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, todo o seu ser, amando ao Senhor. Este é o primeiro e maior mandamento. Irmãos, muitos dizem que amam ao Senhor, mas não oram. Como é que você diz que ama a Deus se você não fala sequer com Ele? Como é que você expressa o seu amor ao Senhor? Ah, eu expresso pelas minhas ações. Ah, eu expresso pela minha convicção. Meu irmão, se você não tem a oração como uma parte integrante da sua vida, como algo especial nas rotinas do seu dia a dia, entenda, a sua fé, ela vai ficando fraca. Como diz o pastor Tomás, eu já ouvi ele dizendo muito aqui, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Veja, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam. E através da oração, irmãos,
Através da palavra nós conhecemos ao Senhor, muitas vezes utilizando o nosso raciocínio, nossa mente, mas quando o Espírito Santo do Senhor fala à nossa alma, e a gente percebe nitidamente que o Senhor está falando ao nosso coração, não existe nada de mais feliz para o crente do que ouvir a voz do seu Senhor. Quarto, a oração ajuda fortemente na santificação e no discipulado. Irmãos, uma das coisas mais importantes no processo de santificação é orar, ler a Bíblia. Vitamina BO, Bíblia e oração. Por quê? Porque na oração, aquelas convicções que nós aprendemos na palavra, se a gente aprende a orar pela palavra, aquelas convicções, elas são enxertadas no nosso coração. E nós começamos a viver uma santificação mais efetiva, um trabalhar melhor do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E no discipulado, o que é discipulado? Discipulado não é uma sala na escola bíblica dominical. Infelizmente, a igreja, aquele modelo de igreja, que em tese dependia muito do templo para as suas atividades, fez com que esse processo de discipulado fosse transformado numa sala de ensino onde conhecimento bíblico teológico é repassado. Mas não é assim. Discipulado é vida na vida. E discipulado, muitas vezes, o discipulando se submete a orações que o discipulador faz. E é fantástico quando a gente vê Jesus ensinando os discípulos a orar. Os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar, como os discípulos de João fizeram, como João fez com os discípulos dele. Ensina a gente também. Você pensa que Jesus dá um curso? Você pensa que Jesus faz um workshop? Você pensa que Jesus... Não, sabe o que é que Jesus faz? Jesus ora com eles. Ele vem, tudo bem, é assim. Pai nosso, já envolve os discípulos. Pai nosso que estás no céu. E começa a interceder por eles. E eles, nessa intercessão, percebem como Jesus lhes ensina acerca de oração e acerca do reino. Quinto, a oração ajuda a pessoa a ter discernimento espiritual. Sabe por quê? Porque vai perceber a voz de Deus mais nitidamente. Pessoas de oração muitas vezes têm bom discernimento espiritual. Sexto, uma vida de oração concede poder espiritual. Poder espiritual. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 a 14, Jesus diz: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, ele está dizendo obras maiores do que tenho realizado. Só faz isso aquele que pela oração é empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Veja o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 1, no versículo 8. Receberão poder, receberão poder, receberão poder, receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, para testemunhar do Senhor com poder. Precisamos orar, precisamos do Espírito Santo de Deus. E aqui eu gostaria, irmãos, de já lançar, que nós estamos preparando aí, e eu quero convidar os irmãos. Irmão, se você tem um testemunho do seu encontro com o Senhor Jesus e gostaria de compartilhar o seu testemunho com a igreja, eu gostaria que, a partir de segunda-feira da próxima semana, você entrasse em contato com Agnise,
3222-6422 é o telefone da igreja. Ele também é o WhatsApp. 3222-6422. O que é que você vai fazer? Preste atenção. Você vai entrar em contato com ela e vai dizer: Agnese, eu gostaria que você me orientasse, porque eu quero gravar um vídeo do meu testemunho de vida, e eu gostaria que os irmãos soubessem do que Jesus fez na minha vida. Atos do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aí, sabe o que é que a irmã Agnese vai fazer? A partir de segunda-feira da próxima semana, ela vai lhe orientar como é que você vai fazer esse vídeo, você falando do seu testemunho. Como foi que você teve o encontro com o Senhor? Como era a sua vida antes de ter tido o encontro com o Senhor? Quando e como você teve esse encontro com o Senhor Jesus? E como é a sua vida agora? Qual é o tempo? O tempo máximo que você vai ter para isso é de 9 minutos. 9 minutos. Aí o que é que você vai fazer? Se você se interessou, se o Espírito Santo de Deus tem tocado no teu coração, quando for na segunda-feira da próxima semana, você vai ligar no 3222-6422, vai conversar com a irmã Agnese e vai dizer: Agnese, eu quero compartilhar o meu testemunho com os irmãos. Eu vou fazer um vídeo. Aí ela vai lhe dizer como é que você vai gravar o seu vídeo, como é que você vai organizar o seu vídeo, e nós vamos selecionar, vamos colocar esses testemunhos numa área especial aí, no aplicativo da igreja, vamos disponibilizar nas redes sociais. O seu testemunho será uma pregação do Evangelho do Senhor. Nós vamos compartilhar esses testemunhos e os irmãos, as pessoas vão ver o Espírito Santo do Senhor através da sua vida. Então esse é um grande desafio que eu lanço para você. Compartilhe o seu testemunho. Ore e compartilhe. Sétimo motivo, a oração aumenta a produtividade ministerial. Olha o que é que está escrito no livro de João, no capítulo 15, no versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, quando o Senhor me chamou para o ministério da palavra, eu já tinha mais de 20 anos, ministério de louvor. E muitos grupos que eu toquei, muitas vezes, a gente se reunia para ensaiar uma música besta, simples às vezes, um arranjo simplório, coisa simples. Passava numa música só, 20, 30, 1 hora, e a música não saía. A gente olhava um para o outro, em alguns grupos que eu tocava, a gente olhava um para o outro, sabe o que é isso? Nós precisamos orar, precisamos buscar o Senhor. Aí a gente buscava o Senhor em oração, quando de vez em quando aqui um levantava um problema, outro levantava uma coisa, um levantava um pedido, outro chorava, a gente intercedia tal. Quando voltava a ensaiar novamente, a produtividade muito maior. No espaço de 20, de 40 minutos, a gente conseguia ensaiar 3, 4, 5 canções. Passava bem direitinho, passava bem. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus é quem dá produtividade. Me lembro de palavras do pastor Augusto. Uma vez ele falou algo que ficou marcado no meu coração. Deus pode fazer em 5 minutos o que nós passaríamos 50 anos para fazer. Ele pode fazer em 5 minutos. Sabe por quê? Porque é Ele quem dá a produtividade. É Ele quem faz as coisas acontecerem. 8º motivo para você orar. Oração capacita a gente para resistir às tentações. Você sabia disso? Quando a gente está passando por provações, por tentações, por ataques espirituais, é aí o momento, irmãos, que nós temos para corrermos para os pés do Senhor. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ou seja, vigiem e orem
para que quando em tentação vocês não venham a cair. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós temos a oração como estilo de vida, quando intercedemos, o Senhor nos dá poder para vencer as dificuldades. E por último, irmão, saiba de uma coisa. Uma das marcas de um verdadeiro avivamento, com certeza, uma delas é oração. Quando o povo é movido pelo próprio Deus a buscar poder aos pés dele. Todos os movimentos de oração fortes e sérios tiveram seguido a ele movimentos de avivamento espiritual. É possível, irmãos, que muito desse avivamento que muitas vezes nós desejamos não esteja acontecendo, porque nós temos orado pouco, porque nós temos orado com motivações mesquinhas. Neste sentido, eu quero convidar a igreja, não a fazer uma oração aqui agora, porque eu vou orar para encerrar esse momento. Inclusive, irmão, me perdoe, porque eu passei alguns minutos do prazo pré-estabelecido. Mas eu quero orar e eu gostaria que você que me assiste agora, líder de ministério, você que me assiste agora, que faz parte de um PGM, você que me assiste agora, que é membro dessa igreja, entenda que a oração precisa ser assumido por nós como um estilo de vida, como algo estratégico. Como eu sempre digo, nesses momentos que tenho falado à igreja, e aqui e ali quando falo sobre a questão da oração, a oração não pode ser um enfeite. A oração não pode ser para nós como um perfume que a gente bota por cima. A oração deve ser para nós como o sangue que corre dentro das veias. A oração deve fluir para nós como algo estratégico, um estilo de vida. Eu sei, irmãos, que quando nós tomamos decisão no sentido de buscar o Senhor mais e mais em oração, Satanás levanta as suas hostes para tentar fazer com que a gente desista dessa decisão. E eu quero orar com você agora. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo do Senhor, a ampliar mais o tempo que você passa diante do Senhor em oração. Se você está sendo tocado pelo Senhor agora, para buscar a Deus mais em oração, para orar juntamente com seus familiares. Eu louvo a Deus, irmãos, eu tive um momento fantástico na minha família. Domingo próximo passado pela manhã, através da tecnologia, consegui reunir a casa da minha mãe lá em Santa Rita, a da minha irmã lá nos Bancários, minha cunhada e a minha sogra, meu sogro lá no Hernani Sátiro, minha outra irmã lá no Bessa, a gente intercedendo, clamando, Osani, lá nos Bancários, aliás, era Bancários, Bessa, Santa Rita, Hernani Sátiro e Jaguaribe. Nós nos unimos, nós oramos, clamamos por pessoas da nossa própria família que estão passando por momentos difíceis. Se você tem sido chamado, se você tem sido tocado a ser uma atalaia de oração, a estar na brecha, juntamente com a igreja, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo lhe dê forças, para que o Espírito Santo lhe dê poder, para que ele lhe dê sabedoria para você tomar as decisões. Lhe renove, lhe restaure, lhe dê força e você seja um guerreiro de oração. Eu quero orar por você nesse momento. Pai eterno e santo, Deus poderoso,
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude, como a igreja primitiva, que tinha a oração como estilo de vida, que a nossa comunidade de fé, nossa igreja, possa ter a oração como estilo de vida também, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar, Deus, que o Senhor levante mais pessoas para interceder diariamente, interceder pelos ministérios, interceder pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos, homens, mulheres, idosos, pelos líderes espirituais, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso país. Levanta, Senhor. Levanta guerreiros de oração, intercessores, para clamar a Ti, de coração aberto, com sinceridade, levantando mãos santas. Meu Deus, meu Pai, eu clamo por aquele, Senhor, que em sua casa tomou a decisão de buscar mais ao Senhor em oração. Sei, Pai, que o inimigo vai se levantar para tentar destruir, mas eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor dê força e que ele possa vencer, que ele entenda que maior é o que está nele do que o que está no mundo lá fora. Maior o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Meu Deus, meu Pai, eu intercedo pelas famílias. Eu clamo, Senhor, por esta igreja. Nos dá um avivamento verdadeiro. Não algo construído por força, por motivação e por glória humana, mas algo que seja construído na vontade do Senhor, no poder do Espírito Santo. Pai, nos ajuda. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você. Tenha uma semana de vitória. Amanhã é feriado. Que você possa estar com sua família. Que você possa adorar o Senhor. Que você possa já buscar o Senhor mais em oração. Deus abençoe você. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Graça e paz. Tudo de bom. Amanhã.